Chamar para a nossa conversa o Magno Cal, nosso cientista político, para trazer análises a partir de tudo isso que a gente está trazendo das apurações do Metrópolis.com. Muito bom dia, Magno. Eu queria já abrir contigo sobre o que o Sam estava falando, sobre essa crise institucional sem precedentes que a gente encontra no Brasil hoje por causa de tudo que está sendo revelado com o Banco Master, com as ligações políticas do Daniel Worcaro. A gente falou de governadores, a gente falou de parlamentares e também do executivo, de reunião do presidente Lula com o Daniel Worcaro e, claro, do Supremo Tribunal Federal, com a saída do Toffoli. Eu queria que você falasse sobre essa crise institucional, se a questão do Banco Master realmente traz essa proposta de discussão de o Daniel Worcaro talvez tenha avançado tantas casas porque utilizava a barganha política, empresarial, financeira para comprar muita gente, para comprar todas essas escaladas que ele fazia. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sam. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis. Você tem muita razão quando fala da importância da barganha política para o Daniel Worcaro. Daniel Worcaro sempre foi muito vocal a respeito da importância dos seus contatos em Brasília para a saúde do seu negócio, a centralidade desses contatos para a prosperidade do Banco Master e da sua vida empresarial. Então, é claro que esses contatos abriram muitas portas. A gente precisa falar do contato com o BRB, que é um banco estatal, mas também a gente precisa falar dos bilhões de fundos de pensão que foram colocados no Banco Master, da gorda agenda de Daniel Worcaro, das doações de Fabiano Zettel. Há muitos tentáculos dessa operação do Banco Master na política. A gente inaugura nesse momento, com o caso do Banco Master, talvez uma nova fase na nossa crise institucional. Antes a gente falava executivo contra legislativo, a política contra o STF, a direita contra o STF, e me parece que a agenda do Daniel Worcaro, o que pode estar no celular de Daniel Worcaro, pode iniciar uma nova fase, que é todos esses três poderes no mesmo lado, no lado daqueles que estão sendo colocados sob a lupa da Polícia Federal, enquanto a sociedade olha do lado de fora. Na política, pelo menos, é muito difícil a gente enxergar, como vocês conversavam agora há pouco, uma divisão ideológica, uma divisão geográfica que coloque um lado junto de Daniel Worcaro e suas operações e outro como um acusador limpo, como aqueles que poderão vir a investigar naturalmente o outro lado. O que me parece é que há um grupo de políticos, por exemplo, hoje, muito interessados em levar adiante uma CPMI e outro grupo político que, nesse momento, está bastante calado, talvez esperando qual será o desenvolvimento dessa história. E eu acho que o mesmo acontece no Supremo Tribunal Federal. O debate ideológico sobre o Supremo Tribunal Federal, que, em geral, se limitava às decisões da Corte, hoje parece um pouco diferente. Não se trata mais das decisões tomadas pelo ministro do STF. Se trata do comportamento dos ministros do STF. Então, parece que a gente está inaugurando, nesse momento, nas últimas semanas, um novo capítulo dessa crise institucional. E como vocês muito bem falaram, a gente ainda não sabe para onde ela vai. A partir da análise do celular do Worcaro, pode ser que a gente esteja entrando em um território desconhecido, imprevisível, no início de um ano eleitoral. Sam. Eu queria fazer uma pergunta para o Magno a respeito Porque, assim, a figura do Daniel Worcaro, que a gente está descrevendo aqui atentamente, porque, de fato, ali teve uma fraude relacionada ao Banco Master e ele está sob investigação. Mas essa figura do empresário com trânsito no legislativo, no judiciário, até mesmo no executivo,
não é uma figura estranha em Brasília. Eu que sou um forasteiro de Brasília, né? Quando comecei a frequentar ali de forma mais intensa Senado, Câmara, a gente ouve muitos relatos sobre esses empresários, sobre a atuação até de lobby, e a figura dele não é uma figura... a atuação dele, o que ele fazia aí, essa relação próxima, aqui a gente está extrapolando até um pouco porque tem indícios ali até de uma atuação que extrapola ali o limite legal. Mas, de qualquer forma, essa atuação do empresário que tem muito trânsito em Brasília não é estranha, é uma coisa que acontece com frequência e é generalizado. A gente está falando de todos os partidos, de todos os poderes. De que forma isso, eu queria perguntar para o Magno, de que forma isso afeta a atuação dos poderes como um todo? Então, quando a gente tem um grupo, por exemplo, fazendo um lobby muito forte no Congresso, talvez isso afete a vontade popular. Então, a gente está falando aqui de até a subversão da democracia. E uma segunda pergunta relacionada a gente está falando de uma possibilidade de crise institucional grande, que envolve suprapartidária, como eu falei, né? Isso lembra um pouco o que aconteceu na Lava Jato, porque as pessoas focam muito, enfim, acho que a figura mais ilustre que acabou sendo o alvo da Lava Jato foi o presidente Lula, mas muitas figuras desse centro aí, até figuras ali de partidos que hoje estão mais à direita, mas também figuras do Partido dos Trabalhadores, foram alvo da Lava Jato. Então, haviam listas com nomes e tal. Existe alguma relação de potencial explosivo do caso do Banco Master com o que a gente viu na Lava Jato? Essas duas perguntas são muito conectadas e eu acho que a conexão entre elas é o grande volume de dinheiro. A política é uma atividade que requer volumes muito grandes de dinheiro se você quer ter uma certa atuação política, se você tem uma forma de atuação política que requer muitos recursos, que de você ter contatos de alta classe, de você empregar muita gente, de você se fazer muito presente na sua região. A política pode requer grandes volumes de dinheiro. Então, não é incomum vermos possibilidades de grandes quantidades de dinheiro serem distribuídas entre políticos e esses fenômenos acabarem sendo supra-ideológicos e suprapartidários. A gente pode fazer essa conexão com a Lava Jato porque a Lava Jato também teve essas características, a característica de grandes volumes de dinheiro aparecendo na política para serem distribuídas de formas diferentes e que acabam atraindo políticos de diferentes vertentes. Essa é uma atuação que, claro, distorce de muitas formas, não só a relação da democracia, não só a relação entre os políticos, não só a relação entre os políticos e a sociedade, mas também a relação entre diferentes empresas na economia, diferentes atores econômicos. Você tem alguém começando uma empresa e disposto a brigar pela simpatia dos consumidores versus alguém que está começando uma empresa ou que já tem uma empresa estabelecida e está disposto não apenas a brigar pela simpatia dos consumidores para consumirem seus produtos, mas também investir grandes quantidades de dinheiro para obter favores de políticos, favores legislativos, para obter depósitos de governos estaduais, você cria um desequilíbrio nesse mercado. Então, a gente precisa pensar nesses casos. É claro, olha, a atuação de lobby, a representação de interesses, apesar do lobby não ser regulamentado no Brasil, é uma característica absolutamente normal e comum em democracias no mundo. O Brasil devia, aliás, ter uma conversa mais madura a respeito disso, porque em qualquer democracia minimamente saudável, interesses empresariais, de trabalhadores de diferentes espécies serão representadas no debate político e nas capitais. Em Brasília, é claro que isso acontece também. Mas a gente precisa pensar nessas duas vertentes que atuam, nesse caso do Banco Master também, mesmo que presumamos que tudo isso seja legal. Que grandes quantidades de dinheiro, empresários dispostos a colocar grandes quantidades de dinheiro na política, atrairão necessariamente políticos de todo o espectro ideológico, mas também o quanto essa atuação, quando ela se dá
na tentativa de fazer modificações legislativas ou de atrair dinheiro público para o caixa do banco, nesse sentido do caso Master, como ele pode também distorcer as relações entre os empresários e seus consumidores, implicando numa distorção de mercado que pode ser bastante significativa, sim. Ô Magno, isso aí, diferentemente dos Estados Unidos, uma democracia gigantesca, né, de muitos anos, a nossa democracia ainda é jovem, né? Mas lá, eles chamam o lobista de lobista. Aqui, nem isso a gente pode falar, né? A gente não chama um lobista de lobista. Tem todo um cuidado para dizer que ou é um empresário ou é um comunicador que está circulando ali para levar informação, para descobrir. O próprio presidente Lula e o ministro da Fazenda, aqui no Acorda Metrópolis, entrevistado, Fernando Haddad por mim e pelo Igor Gadelha, disseram que é muito comum receber diversos empresários. Isso acontece toda semana. Muitos empresários vêm aqui, batem lá no Ministério da Fazenda, pedem dinheiro, querem isso, querem aquilo. Eles recebem, faz parte, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem esses dedos para falar sobre isso, que é um pouco o que o Magno está falando, de que a gente precisa discutir isso de forma madura. Magno, voltando para especificamente a questão de Dias Toffoli, Daniel Worcaro, agora André Mendonça,